Olá pessoal, vamos dar continuidade à minha série de artigos, Banco de Dados Oracle. Eu vou falar um pouco sobre uma característica do Banco de Dados Oracle 11G, que é falar sobre colunas virtuais na hora de criações de tabelas, ok? Então, o que são essas colunas virtuais? Colunas virtuais são expressões que se baseiam em um ou mais colunas existentes na tabela. Então, é uma expressão que se baseia nessa coluna. Ao usá-la, uma coluna virtual em uma tabela fornece vantagem na utilização de espaço em disco. Quer dizer, você não armazena informação em disco. Uma coluna virtual só é armazenado como metadados, quer dizer, não é armazenado dados, é armazenado em metadados, ok? Não consome espaço físico, mas ele pode ser indexado. A coluna virtual também contém estatísticas do otimizador e histogramas. Se o tipo de dados for omitido, é determinado com base no resultado da expressão, ok? Então você pode ter colunas virtuais definidas na hora da criação da sua tabela e tem os seus prós e seus contras, tá certo? Vamos ver mais informações sobre colunas virtuais. Podem ser usadas para particionamento, indexação, as restrições e as chaves estrangeiras. Uma restrição que ela tem, você não vai conseguir usar ela em tabela temporária, ok? Aqui mais algumas observações sobre o que são essas colunas virtuais. Os índices definidos para colunas virtuais são equivalentes aos índices baseados em função. Então você vai ter que fazer um índice igual, como é o baseado em função. Colunas virtuais podem ser referenciadas na cláusula where. Você pode colocar ela para achar o valor na cláusula where, para execução de updates e deletes. Mas elas não podem ser manipulados por comandos DML. Por quê? Porque ele vai ser manipulado lá na hora da sua criação da sua tabela. As tabelas com colunas virtuais podem ter o seu conteúdo armazenado em cache. Melhor, né? Funções em expressões devem ser determinísticas no momento da criação de tabela, mas posteriormente pode ser recompilada sem invalidar a coluna virtual. Nesses casos, devem ser tomadas as seguintes medidas depois que a função for recompilada. Restrição da coluna virtual deve ser desativada e reativada. Índices da coluna virtual devem ser reconstruídos. Visões materializadas baseadas em colunas virtuais devem ser totalmente atualizadas. O resultado da tabela que está em cache deve ser liberado, fazer um flush aí talvez, se as consultas de cache acessem a coluna virtual envolvida. E as estatísticas da tabela devem ser recalculadas. Então, quando houver essa situação aqui, vocês têm que agir dessa maneira. As colunas virtuais não são suportadas para índices organizados, organized index, índices externos, índice de objeto, índices clusterizados ou para tabelas temporárias, como eu falei acima. A expressão utilizada para a definição de uma coluna virtual tem as seguintes restrições. O resultado de uma expressão deve ser um valor escalar. Ele não pode retornar um tipo de dado definido pelo usuário, ou lob ou long raw, tá ok? Pessoal, aqui eu falei de uns conceitos, para quem não entendeu alguns conceitos do que eu disse aqui, tem que estar assistindo meus treinamentos que estão à venda no meu site pessoal, tá ok? E o meu canal do YouTube, onde eu demonstro várias situações do que é, por exemplo, particionamento, do que é indexação, as restrições, visões materializadas, baseado em colunas virtuais. Então tem vários conceitos aqui que vocês têm que estar estudando e ou vendo, comprando as videoaulas do meu site, tá ok? E aqui um exemplo simples de uma coluna virtual que vocês vão entender. Então eu vou criar uma tabela simples, create table employers 2, name varchar, start date, end date. Aqui está a minha coluna virtual. É uma hora de salário, né? Um salário dividido por uma quantidade de horas. Vou fazer. Então, vou criar minha coluna. Vou falar que ela generate always as a minha coluna salary. Já vou fazer a expressão que é dividido por 20,08. Eu poderia colocar outra coluna também aqui já na tabela. Ok? Mas estou colocando um valor. E campos normais.
Active as case, se for um resultado tal, coloca Y, se for outro resultado, coloca N. Tá certo? Vamos criar essa tabela então. Foi criada minha tabela. E agora eu vou inserir o registro. Olha só, vocês veem que quando eu insiro o registro na minha tabela virtual, eu não especifico em nada ela aqui. Tá ok? Um dos exemplos que eu disse acima, que você não vai conseguir utilizar, deixa eu achar aqui, operações DML. Aqui, ó. Colunas virtuais podem ser referenciadas na cláusula where para execução de updates e deletes, mas não podem ser manipulados por comandos DML, insert, update e delete, né? Porque ela vai ser forçada a criação dela aqui, os valores. Então, não, você vê que eu não especifico ela aqui nas minhas colunas, ó. Então, eu vou dar um insert e vamos ver o resultado. Dei um insert e vou dar um select nela agora. Olha o resultado. Eu não identifiquei nenhum valor para ela, ele catou o salary, que é 1000, e dividiu por 20,80. Tá ok? Que é uma quantidade de horas aí. Então, deu uma média aí de 48,07. Então, pessoal, tá aí um exemplo do que são essas colunas virtuais. Vale a pena estar estudando para esses casos aqui, né, observações e restrições. Para situações de particionamento, ela é muito utilizada. Então, ok? Dá para se ter várias ideias relacionadas a particionamento. Tá certo? Então, abraços aí, bons estudos.